As mulheres negras possuem um imenso potencial em diversas áreas e é importante reconhecer suas contribuições para o desenvolvimento da sociedade. A mulher negra, em geral, é vista como uma pessoa forte, pronta para a guerra e que cuida de tudo e de todos. Mas quem será que está cuidando da saúde física e mental dessas mulheres? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Quando falamos sobre os cuidados com a saúde e bem-estar da mulher negra, precisamos apresentar os desafios enfrentados. Reconhecer e abordar as disparidades existentes é um passo para garantir que toda mulher tenha a oportunidade de viver uma vida saudável e plena. Para falar do tema, eu quero apresentar as minhas convidadas de hoje. A doutora Larissa Cassiano, que é ginecologista e especialista em gestação de alto risco pela Universidade de São Paulo e que eu já agradeço pela gentileza da presença. E também a doutora Denise Ornelas, médica da família e comunidade, titulada pela Associação Médica Brasileira em Medicina Preventiva e Social e professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vindo. Uma alegria tê-las conosco. Nós somos um país de desigualdades raciais extrema, um país em que o racismo e a discriminação racial marca a trajetória das pessoas, dos homens, das mulheres negras, e somos também de um país que todas as necessidades do atendimento de saúde estão não tão disponíveis para tantos. Diante disso, doutora Denise, quem é essa mulher negra que emerge desse terceiro milênio pós-Covid, num momento de transição tecnológica e em que o emprego está diminuindo e que o mercado de trabalho exclui, que ela recebe menos do que o homem? Quem é essa mulher negra? E você já deu trazer um panorama do cenário. Eu quero trazer um panorama de quem são essas personagens, porque não estamos falando de uma única mulher negra. A gente tem o arquétipo da mulher negra como a provedora, aquela que iniciou a humanidade, aquela que traz o útero, aquela que amamenta, aquela que é a ama de leite da nossa sociedade escravocrata. Mas essas mulheres hoje, elas são múltiplas, né? A gente tem mulheres pardas, a gente tem mulheres pretas, como eu e Larissa, a gente tem mulheres diversas na orientação sexual, na identidade de gênero. Então, a gente tem uma necessidade imensa de falar das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais, das mulheres transexuais e travestis. A gente tem necessidade de olhar para essas mulheres com essa multiplicidade, né, de cenários, de características, essa mulher que precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo precisa descansar, que precisa se divertir, que tem direito, né, a ser mulher no seu mais íntimo da palavra, né, em todas essas facetas. Então, doutora Larissa, ser uma mulher múltipla ou ser uma mulher negra múltipla significa ter múltiplas demandas e necessidades. As demandas e as necessidades das mulheres negras estão acessíveis? São alcançáveis? Não, hoje se a gente olha, né, para uma mulher múltipla, né, que trabalha, que muitas vezes estuda, que tem filhos, alguma coisa vai faltar, né? É impossível você conseguir juntar tudo isso. Algum não você vai ter que falar. E muitas vezes esse não é a saúde, né? Se a gente pensar numa trabalhadora que trabalha num horário comum, digamos assim, das 8 às 6, quando ela vai no médico? Quando que ela consegue ter esse tempo? O tempo que ela tem em casa é de qualidade, com os filhos, com o marido, o tempo de estudo dela é de qualidade. Infelizmente, a sociedade muitas vezes impõe que o trabalho seja o foco principal. Só que para que ele seja o foco principal, a gente acaba tirando outras coisas. E aí, às vezes, a saúde física fica de lado e a saúde mental fica ainda mais de lado. Olha, no Brasil existe uma disparidade com relação ao acompanhamento médico e é menos frequente entre a população negra. Quando incluímos um recorte de gênero e raça, a situação fica ainda mais delicada. Vamos acompanhar alguns dados. De acordo com pesquisa Elsa Brasil, pessoas negras têm 50% mais chances de conviverem com múltiplas doenças crônicas. Hipertensão, diabetes e doença renal crônica estão entre as enfermidades mais comuns. Ainda segundo a pesquisa, descobriu-se que as mulheres negras são as que mais apresentam múltiplas doenças. Mais de 10% das mulheres convivem com 6 ou mais doenças crônicas.
Já 40% apresentaram algum tipo de transtorno mental comum, como ansiedade e depressão, e 35% apresentaram um quadro de obesidade. Relatório do Instituto Avon também revelou que apenas 27% das mulheres negras realizam exames preventivos contra câncer periodicamente e 20% nunca fizeram uma mamografia. Das que realizam exames, 47% recebem diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. Doutora Denise, os números são, né, retumbantes, né? Tem aí uma distorção dessa necessidade do acesso à saúde e de como esse acesso à saúde está sendo compreendido, né, e operacionalizado pela mulher negra. Por que essas coisas acontecem? Por que esse gap tão grande entre essa necessidade de preservar a saúde e a dificuldade de procurar esses acessos? Então, acho que essas são questões que ajudam a gente a pensar na resolução do problema, né? São questões que não é só para a gente ficar analisando os dados e pensando, nossa, como as mulheres negras elas estão menos assistidas. É ao contrário, elas estão menos assistidas por algum motivo, e um desses motivos é o racismo. O racismo institucional, que não pensa nessas necessidades, como Larissa trouxe, de olhar para as especificidades. Então, como a gente estava falando no início, tem mulheres negras que são empregadas domésticas, que ainda trabalham como, né, trabalhos que exigem uma carga física muito grande, muitas envolvidas em trabalho informal, que não têm direito a um simples atestado médico. Isso dificulta que a pessoa procure o serviço de saúde, porque a gente sabe que para procurar o serviço de saúde você precisa de tempo para chegar, tempo para ser recepcionado, tempo para ser atendido, tempo para ser orientado. Então, não é simplesmente 15 minutos ou 30 minutos, como hoje a gente acaba tendo, às vezes, até numa teleconsulta para uma determinada faixa da população. E essa ida até os locais de atendimento e ficar nas filas de espera é um problema que a gente precisa olhar, porque se tem um recorte sociocultural, também tem um recorte econômico em relação a isso, né? Então, essa é uma questão. Esse estigma que você colocou logo no início, a mulher negra é forte, ela aguenta mais. Isso é quase uma convenção entre os profissionais de saúde. Então, essa pessoa, essa mulher que está procurando serviço, a dor dela é menos valorizada, né? É uma dor que vai demorar mais tempo para ser vista como uma dor relevante. Ela costuma, justamente porque ela está cuidando de tanta gente, está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais, está cuidando dos sobrinhos, está cuidando do marido, está cuidando de quem está em volta. Essa mulher, ela costuma postergar essa ida. E quando ela vai, ela está no estágio muito mais avançado em relação a esse adoecimento. Então, são questões muito sensíveis que a gente precisa melhorar a forma de captar essa pessoa. Que ela entenda que ela precisa chegar mais próximo do serviço de saúde, mas que o serviço de saúde entenda que a gente precisa chegar mais próximo dela. Doutora Alice, políticas inclusivas e apoio comunitário pode contribuir para superar esses desafios? Se a gente coloca uma política que dá acesso, né, que a gente facilita o acesso dessas mulheres, a gente consegue. Eu já ouvi vários relatos, né, como médica negra, da paciente chegar e falar, eu nunca fui atendida por uma médica negra. E isso, para ela, fez diferença na história dela, porque ela vem de uma trajetória em que ela já foi envergonhada muitas vezes ao consultório e saiu de lá pior. O espaço do consultório, o espaço da medicina é um espaço hostil para a mulher negra? É. Eu acho que em todos os sentidos, assim, quando eu olho, é difícil para a paciente, é difícil para a médica, é difícil para a técnica de enfermagem, para auxiliar. O ambiente da medicina, infelizmente, é um ambiente muito racista, né? Se a gente pensar hoje, o acesso a uma faculdade de medicina, ele é privilegiado para diversas pessoas, mas ele não é privilegiado para uma pessoa que vem da periferia, ele não é privilegiado para uma pessoa negra. E tudo isso vai criando essa construção em que as pessoas, às vezes, não olham para as particularidades da população negra. A cada 10 mulheres chefes de família, 6 são negras. Isso as leva a terem menos tempo para cuidarem da própria saúde. Por esse motivo, ações comunitárias têm buscado levar atendimento médico para dentro das comunidades. Vamos assistir. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Por causa da minha filha pequena que eu tenho, né, que é só eu e eu. E os meus filhos também, que a gente tem que ficar correndo o dia inteiro para poder deixar eles bem. A gente acaba não tendo tempo pra gente. Tempo a gente nunca tem, né? Na real, né? Porque é o dia a dia e eu que o diga, né? E eu só vou no médico assim, eu tenho diabetes, pressão alta, só. Eu vou no médico no último caso. Quando você tem acesso
a um serviço de saúde próximo da sua casa, um serviço que é humanizado, um serviço que traz a sua realidade, a sua cara, isso incentiva que você possa se cuidar. Então, eu creio que locais, acesso a ONGs, projetos, trabalhos são fundamentais. Esse projeto ele nasce dentro de uma experiência que eu tive dentro da minha família há alguns anos. Eu perdi a minha mãe por câncer. Essa falta de acesso à saúde nas periferias tem tirado a vida de muitas mulheres, em especial as mulheres negras. Aproximadamente há 6 meses atrás eu tive um aborto, né, o primeiro filho, um aborto, então tenho cuidado cada vez mais da saúde. Um projeto como esse ajuda demais uma questão vital para o SUS, que é a questão do acesso. A gente sabe que acesso é um princípio do SUS, é o alicerce do SUS. Mulheres negras, periféricas, têm dificuldade a acessar a saúde. E, felizmente, esse projeto ajuda a absorver essa demanda e ajudar a promover saúde e a prevenir doenças futuras que essa população tanto necessita. O Projeto Ubuntu é um projeto do Instituto de Diversidades que visa acolher, formar, receber, levar ócio, cuidado e atenção para mulheres mães periféricas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente coloca à disposição a estudantes de nutrição e de saúde pública que têm interesses diversos e deixa o Instituto mesmo pautar o que esses alunos podem pesquisar, como eles podem contribuir. Então essa colaboração é muito importante partir das necessidades do próprio Instituto que conhece o local. Ter um atendimento assim próximo de casa faz uma diferença enorme assim na minha vida. Eu consigo até me planejar um pouquinho mais. Doutora Denise, essas atividades são importantes, complementam esse papel da medicina, sobretudo a estatal, né, que dificilmente ou com muitas dificuldades chegam até lá na ponta. É importante trabalhos dessa natureza? Sem dúvida, até porque isso cria na comunidade um outro padrão de atendimento, né? Você viu ali as pessoas se alimentando no mesmo lugar onde elas estão sendo atendidas, elas serem bem acolhidas, de ser um lugar luminoso, um lugar espaçoso. Infelizmente, por mais que a gente seja, né, defensor e defensoras aí do Sistema Único de Saúde, nem sempre esse padrão de qualidade é atingido no sistema público. Então, como eu estava falando, a pessoa chega, fica numa cadeira desconfortável, fica em pé, fica esperando, ela vai perdendo esse senso da dignidade, ela vai achando que aquilo é uma benesse do poder público, não que é um direito que ela tem, porque ela é pagadora de impostos, né? As pessoas acham que quem não paga imposto de renda não está contribuindo. Na verdade, cada vez que você compra um arroz, você compra um feijão, você compra um pão, tem lá um imposto, e esses impostos, eles têm que ser devolvidos para o cidadão como um bom serviço. Então, quando você mostra para a população que é possível, através dessas agendas comunitárias, você ter um atendimento com dignidade, um atendimento de alta qualidade, ela também se mobiliza, e é importante falar disso, né, até como controle social, para que o SUS ofereça para ela, especialmente aqui na cidade de São Paulo, as organizações sociais, uma qualidade maior. Porque aí ela não fica ali só com aquele viés de gratidão, ou seja, ela vai no serviço de saúde muitas vezes com uma dor, com uma questão que vai ser realmente reconhecida e tratada. Ninguém está falando aqui que o SUS não funciona, ao contrário, ele funciona e funciona muito bem. A gente tem uma diminuição de recursos para uma população que precisa muito e muitas vezes isso gera sobrecarga no sistema. Mas quando a população está empoderada e ela sabe que ela merece o melhor, ela vai cobrar de um jeito diferente, como controle social também. E aí a gente tende a melhorar. Olha, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre a qualidade de vida da mulher negra e se a falta de representatividade no setor da medicina pode ser uma das barreiras por essa busca pela saúde plena. Não sai daí que o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a atenção que devemos dar à saúde física e mental das mulheres negras. Conversando comigo estão aqui a doutora Larissa Cassiano, que é ginecologista, e a doutora Denise Ornelas, que é médica da família e comunidades e também professora. Novamente, muitíssimo obrigado pelas gentilezas das presenças.
Para falar mais sobre a saúde mental da mulher negra, eu quero convidar para o nosso papo a psicóloga, mestra em sociologia política e especialista em gênero, raça e interseccionalidade, que é a Rubiana Viana. Rubiana, seja muito bem-vinda ao Negros em Foco. Tá tudo bem com você? Tudo bem por aqui, por aí. Prazer estar com vocês. Agora, Rubiana, quais são os impactos psicossociais do racismo na saúde mental de uma mulher negra frente a esse quadro que nós estamos debatendo nesse momento? Olha, eu gosto de falar muito sobre a questão da autoestima, né? Características físicas, de comportamento, inteligência, todos esses atributos pessoais que nós possuímos, a gente se autoavalia, a gente se analisa e a partir disso a gente dá ou um aspecto positivo ou negativo. Quando a gente tem uma autoestima saudável, a gente dá uma avaliação positiva. Só que a gente é atravessado pelo racismo, pelo machismo, né? Por crenças, por valores, por normas sociais, por padrões de comportamento, de beleza, de inteligência, né? Que são construídos a partir de ideais brancos, de ideais europeus, né? A gente tem que lembrar do colonialismo, né? Sim. Do colonialismo, sim, que não foi uma violência apenas física, mas também uma violência política, cultural, social, e uma violência também da subjetividade. Com isso, a gente tem a nossa autoestima atravessada, né? E a autoestima, ela também é capaz de modular nossas escolhas de vida. Se a gente se vê como uma pessoa de valor, o que a gente faz? A gente busca coisas de igual valor. A gente faz escolhas nas nossas vidas que nos levam a condições de qualidade de vida melhor, né? Então, eu me vejo como uma pessoa inteligente, então eu acredito que eu sou capaz de conquistar aquela faculdade, né? De passar para aquela faculdade. Agora, se eu não me vejo, sei lá, eu não acredito que eu sou uma pessoa bonita, então eu não quero, não acho que eu vou ficar bem naquele vestido, eu não acredito que eu vou conquistar aquele cargo, né? Tudo isso, por exemplo, nos modula muitas mulheres negras, principalmente, a síndrome de impostora, por exemplo. Muita gente acredita que é uma condição psicológica ou subjetiva, mas quase sempre, ou arrisco dizer sempre, que é uma condição social, né? Dos cargos, por líderes de liderança, por exemplo, serem ocupados majoritariamente por homens brancos, né? Raramente você encontra, acho que 3% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. Então, agradeço a sua gentileza, Rubiana Viana, muito sucesso na sua trajetória. Eu que agradeço o acolhimento de vocês. Por onde é que a gente aprende o que fazer, quando fazer? É um hábito? É cultura? É o tipo de formação familiar? A família tem uma importância relevante nessa nossa atitude de procurar o médico, de ir ao SUS, de, ao final de contas, fazer a manutenção da nossa saúde? Aí, puxando a autoestima que a Rubiana trouxe, que você trouxe aqui para a roda. Essa criança negra, especialmente a menina negra, ela tem uma dificuldade de se ver encaixada em algum padrão nessa sociedade. Então, ela já vai crescer sendo aquela que vai cuidar dos irmãos menores, que vai cuidar dos mais velhos que estão ali quando ela é criança ainda. Muitas vezes abandona a escola precocemente, não vai até a unidade de saúde para ser cuidada, porque ela é vista como alguém que bem precocemente já é cuidadora dos outros. Então, além dela ser hipersexualizada muito cedo, ela também assume esse papel de cuidado muito cedo. Então, a menina negra vai se transformar nessa adolescente negra, que precocemente, muitas vezes, vai ter filhos, né? E essa é uma realidade que, infelizmente, o nosso país está longe de combater, que vai manter essa reprodução do ciclo da pobreza e que vai chegar muito jovem, às vezes até tendo netos, né? Porque ela vai reproduzir isso que a sua mãe reproduziu, que a sua avó reproduziu. E veja, aí a gente também está falando de um processo estrutural de solidão dessa mulher negra, porque são os homens negros que morrem mais cedo por causas externas, por acidentes ou por ser um motoboy. Essa reestruturação familiar que permitiria, como a gente está colocando aqui, uma criação de autoestima, uma segurança de que aquilo é um direito, ter acesso à saúde é um direito, assim como o lazer, a escola, o esporte, ele não é cultural do ponto de vista das famílias desvalorizarem isso, mas de não terem esse acesso. Então, eu, como sistema de saúde, eu tenho que prover grupos de criança, grupos infantis, grupos de pré-natal, que aumentem essa adesão ao cuidado. Larissa, e as campanhas de sensibilização têm sido eficientes ou elas precisam trazer mais recorte racial? A grande mídia dá a atenção necessária para a saúde da mulher negra, na sua opinião?
Acredito que ainda não, ainda falta muito, né? Principalmente se a gente olhar na grande mídia o reflexo e olhar a diversidade na grande mídia, ainda é algo muito difícil, né? A gente ainda tem uma dificuldade se a gente olhar no governo, né? A representatividade no governo atual, no governo anterior, é algo que falta. E se a gente não tem a representatividade, a gente não consegue olhar o problema, né? Eu consigo olhar para as minorias que às vezes estão mais próximas da minha realidade. Muitas vezes eu não vou conseguir olhar para a realidade daquela mulher negra porque ela não faz parte da minha realidade. Então, para mim, as políticas ainda falham porque falta essa representatividade, falta esse entendimento. Muitas clínicas afrocentradas têm surgido para oferecer atendimento qualificado e acolhedor. Vamos conhecer. A clínica surgiu a partir de um momento de muita dor, onde eu percebi a necessidade de termos profissionais pretos voltados para a área da saúde, né? Nós somos uma clínica de saúde integrativa, onde o nosso foco maior é o acolhimento, a cura e o bem-estar. O paciente ele se sente muito mais confortável de vir até aqui sabendo que os profissionais que vão atender ele são negros, porque muitas vezes a gente vai até uma clínica que só tem profissionais brancos, a gente se sente às vezes desconfortável naquele espaço, a gente sente que aquele espaço não é pra gente. Muitas vezes profissionais brancos não entendem exatamente como que o racismo nos afeta, sendo na pele, sendo na saúde mental ou até mesmo questões financeiras. Algumas clínicas por onde eu passei lá atrás, eu sentia que eu era um produto mesmo, sabe? Só um objeto. Veio aqui, não sei o quê. Não é um tratamento, não é um olhar para a saúde, não é um olhar para você enquanto ser humano. Alguns anos atrás a gente não tinha opções, assim, você tinha que passar no médico que tinha disponível. Em se tratando de convênio, por exemplo, a maioria seriam homens e seriam brancos, né? E isso traz uma narrativa sobre o seu corpo diferente de uma mulher negra te atendendo, né? Esse assunto de ter lugares afrocentrados, ele desenvolveu muito nos últimos anos e é muito bom eu poder hoje encontrar uma médica negra que vai olhar para mim, vai me ouvir, né? Vai entender aquilo que eu preciso. Na verdade, eu vejo que corpos parecidos com o meu me procuram justamente pela essa identificação ectoscópica, né, da figura, de se enxergar e também de entender que a consulta ela não vai ser só a medicina em si, sabe? Ela envolve outras questões. Eu acho que ser atendido por um par em quem você se identifica tira esses vieses, né, principalmente do racismo científico e traz um local diferente de afeto, de acolhimento. Doutora Denise, a senhora tem enfatizado a importância desse atendimento humanizado, né, que contemple todas essas particularidades de um cliente, no caso, a mulher negra. Atividades dessa natureza, serviços dessa natureza são importantes? Ajuda, contribui para a gente democratizar e para produzir mais bem-estar nesse atendimento, nessa interação? Acho que você se ver sempre é muito bom. E você saber, porque também temos pesquisas mostrando isso, que pessoas que cuidam de você estão preocupadas com esse aspecto em específico, te deixa mais confortável. Reconhecer esses viéses mostra que, por exemplo, num cuidado feito por uma pessoa branca, por uma pessoa negra, essa pessoa negra ela pode se sentir desconfortável do ponto de vista de pressupor que aquela pessoa não vai compreender algumas coisas e deixar de falar algumas coisas. E aí, se você deixa de falar algumas coisas, o próprio profissional, mesmo sendo branco ou negro, ele não teria como resolver essas questões para você. Na hora que você passa a ter uma identidade com aquele profissional, uma vinculação com aquele profissional, e essa questão de você se ver representado é um facilitador desse processo, você relaxa mais, seus níveis de estresse diminuem durante uma consulta médica, durante uma consulta, qualquer atendimento, e isso facilita com que você consiga conversar melhor. E nós estamos dizendo, e todos nós aqui temos essa convicção, de que, né, o espelho é uma dimensão importante para que aquele que procura o profissional da medicina se sinta mais confortável, mais acolhido. E a senhora é uma médica negra, a doutora Denise é uma médica negra. De onde veio essa vontade de ser uma médica negra, mesmo diante de todos esses obstáculos que nós acabamos de ver?
Eu acho que foram os obstáculos, né? Eu cresci numa região periférica, na Grande São Paulo. A minha mãe é auxiliar de enfermagem, agora recém-aposentada. Eu visitava muito o hospital com ela e não tinha essa ideia da dificuldade da medicina. Acho que por vir de uma família em que a formação universitária não existia, né? Não existia ninguém na sua família? Ninguém na minha família era formado. A minha mãe fez até o ensino médio, os meus avós não terminaram o colégio, meu tio também não. Então, eu fui a primeira pessoa que entrou na universidade, a primeira pessoa que fez uma pós-graduação, que concluiu o mestrado. E de onde vem essa chama, essa vontade? Uma coisa que minha mãe sempre me falou foi, a nossa realidade era muito difícil, era muito pesada, eu questionava muito, eu falava, mas a gente não tem... Teve uma época que eu tinha uma calça jeans, eu só tinha aquela calça jeans. E ela falava, se você quer mudar isso, você tem que estudar. E era isso que ela me falava. Muitíssimo obrigado pela presença, parabéns pela carreira, muito mais sucesso e continue, né, sendo um espelho importante para as nossas jovens negras. Mas da mesma maneira, doutora Denise, parabéns, viu, pela carreira, muito obrigado, que a senhora continue levando esse conhecimento para todos que precisam e que a nossa medicina, em algum momento, possa atender a todos e tratar a todos com respeito e dignidade. Parabéns, muito sucesso. Obrigada a você por dar visibilidade para a gente, para o nosso trabalho. E a você, caro telespectador, já entendeu, né? Educação, cuidado com a saúde e certeza da crença na realização do seu sonho. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!